Olá, sejam muito bem-vindos a essa nossa análise. Hoje a gente vai explorar um fenômeno bem curioso da mente humana, um que com certeza todo mundo já viveu. Aquele momento em que uma emoção simplesmente atropela um fato. Mas antes que a gente mergulhar nisso, vamos fazer uma pequena pausa juntos. Respire fundo, bem devagar e solte o ar lentamente, só para sentir esse instante. Pronto. Agora, com um pouco mais de calma, vamos à pergunta que guia nosso papo de hoje. Como é que pode, né? Como uma emoção forte consegue ganhar de um fato, de algo que é real, dentro da nossa própria cabeça? Bom, para entender isso, a gente precisa olhar para a nossa programação original. A mente humana não é nem de longe uma máquina puramente lógica. Ela funciona movida a medo, a esperança e, principalmente, a uma necessidade muito, mas muito profunda de pertencer a um grupo. E o ponto central desse sistema todo é que ele foi feito para reagir primeiro e só depois analisar. Pensa só, por milhares de anos isso foi o que garantiu a nossa sobrevivência. Se algo na moita parecia perigoso, uma reação imediata, puro instinto, podia salvar a sua vida. Não dava tempo de parar para fazer uma análise lógica, né? Só que, no mundo de hoje, essa programação tão antiga acaba virando uma vulnerabilidade. O que antes nos salvava de predadores, hoje pode nos transformar em presas fáceis da desinformação. É exatamente por isso que uma notícia que causa indignação, medo ou aquele choque inicial se espalha numa velocidade absurda. Ela não passa pelo nosso filtro da razão, sabe? Ela pega um atalho direto para as nossas emoções mais primitivas. E essa frase resume a ópera. É um conflito direto. Uma mentira, se for repetida com muita carga emocional, pode soar bem mais convincente do que um fato apresentado de forma calma. Não porque é verdade, mas porque ela toca direto no nosso sistema emocional, dando um drible na nossa análise crítica. E isso nos leva a um outro ponto fundamental. O nosso cérebro não é um espectador neutro da realidade. Não! Ele tem suas preferências e ele adora pegar um atalho. O nosso cérebro adora histórias que são simples e, mais do que tudo, ele ama confirmar aquilo em que já acredita. É como torcer para um time de futebol. Se sai uma notícia de que o juiz ajudou o time rival, a tendência é acreditar na hora sem nem piscar. Agora, se a notícia diz que o seu time foi favorecido, a primeira reação é duvidar. Isso é o tal do viés de confirmação em plena ação, dando pra gente aquela sensação gostosa de que eu estava certo o tempo todo. É por isso que a desinformação raramente se espalha usando a lógica. Ela viaja na onda da emoção. Emoções como raiva, medo, indignação, elas são o verdadeiro combustível que empurra essas histórias para frente. Ok, então vamos lá. Quando a gente aprende a perceber esse mecanismo funcionando dentro da gente, uma coisa muito poderosa acontece. A gente começa a ter a possibilidade de escolher. A grande questão é como a gente cria essa escolha. A resposta não é lutar contra a emoção, de jeito nenhum. É criar um espaço. E para isso, vamos respirar juntos mais uma vez, bem com calma. O caminho é simples, mas não é fácil. Primeiro, é preciso reconhecer e sentir a emoção que apareceu, sem julgar, sem tentar expulsar. Depois, vem o passo crucial: respirar e criar uma pausa. Um espacinho de tempo entre o estímulo e a nossa reação. É nesse espaço que a gente pode se perguntar: peraí, isso é verdade mesmo ou só mexeu com uma emoção forte aqui dentro? E, finalmente, dar uma chance para que os fatos também sejam ouvidos. A emoção tem a sua voz, e a gente precisa ouvir. Mas os fatos também merecem ser escutados. É nesse pequeno intervalo, nessa pausa consciente, que a gente recupera a nossa capacidade de escolher e de discernir. E qual é o resultado dessa prática toda? Olha, o objetivo não é se tornar uma pessoa fria, sem emoções, muito pelo contrário. É integrar as duas partes mais poderosas da nossa mente. Quando a emoção e o pensamento aprendem a caminhar juntos, de mãos dadas, a mente se torna incrivelmente mais livre. Livre dessas reações automáticas, livre para enxergar com mais clareza e, acima de tudo, livre para escolher como responder ao mundo. E para a gente terminar, fica um convite. Fique alguns segundos em silêncio. Respire e só observe o que surge aí dentro quando pensa sobre tudo isso. Sem pressa, sem julgamento. Apenas observe.